2 Samuel capítulo 23, versículo 13 em diante. Segunda Samuel capítulo 13, até o versículo 17. Quero falar sobre a sensibilidade de ouvir a voz de Deus. Sensibilidade para ouvir a voz de Deus. 2 Samuel 23, de 13 ao 17. Os que encontraram, digam amém. 2 Samuel, capítulo 23, do versículo 13 ao 17. Assim nos diz a palavra do Senhor. Durante a colheita, quando Davi estava na caverna de Adulão, o exército filisteu acampou no vale de Refaim. Os 3, que faziam parte de 30, um grupo de elite entre os valentes de Davi, desceram para encontrá-lo em Adulão. Nessa ocasião, Davi estava na fortaleza e um destacamento filisteu havia ocupado a cidade de Belém. Davi comentou: como seria bom beber a água pura do poço que fica junto às portas de Belém. Então, os 3 atravessaram as fileiras dos filisteus, tiraram água do poço e trouxeram a Davi. Ele, porém, se recusou a bebê-la e, em vez disso, derramou-a no chão como oferta ao Senhor. Que o Senhor não permita que eu beba desta água, exclamou. Ela é tão preciosa quanto o sangue desses homens, que arriscaram a vida para trazê-la. E Davi não a bebeu. Esses são exemplos dos feitos desses 3 guerreiros. Que o Senhor nos abençoe com essa palavra. Davi foi um rei de muitas vitórias, de muitas conquistas, um rei muito admirado. Mas em algumas áreas da sua vida, ele fracassou. Família, filhos e a sua fidelidade a Deus. Pecou, mas era um homem segundo o coração de Deus. O texto que nós acabamos de ler, nós observamos que Davi havia passado pelo deserto e tinha instalado a sua guarnição próxima à caverna de Adulão, mas os filisteus haviam crescido bastante. Os filisteus haviam se instalado em Belém, e Belém era um local estratégico, era um local onde havia minas de água, e Davi agora, envolvidos com tanta guerra, com tantos conflitos, os filisteus estavam instalados de uma forma tão estratégica que eles invadiam e tomavam os alimentos, roubavam, e dificultava muito a vida de Israel. Israel estava exatamente num momento muito crítico, muito difícil. Davi estava desejando a paz. Quando Davi comenta sobre o desejo de beber aquela água, de voltar a beber aquela água, de voltar a estar naquela cidade, Davi estava demonstrando o seu desejo de descansar. Do tipo, chega de guerra, chega de conflito, eu não aguento mais, eu não quero mais viver essa realidade. Muitas vezes nós passamos por isso com as aflições da vida. Problemas em casa, no trabalho, na igreja, na vida, todos nós vivemos conflitos e problemas. E chega um momento na nossa alma que nós estamos exaustos, cansados, e a vontade é acordar e de repente encontrar uma nova realidade. Davi, quando manifesta esse desejo, quem dera eu beber aquela água do poço, era um sentimento de olhar para o passado e ver como era bom quando eu tinha paz, tinha sossego na minha caminhada. A história de Davi nos apresenta a fidelidade dos seus líderes. Dos 30 que faziam parte da comitiva do exército de Israel, 3 se destacavam. Eram homens lutadores, eram homens de capacidade de guerra muito grande. Nós vamos ver isso mais à frente no livro de 1 Samuel e 2, quando nós deparamos com esses homens, enquanto o exército fugia, eles permaneceram lutando contra os filisteus. Os seus nomes estão registrados, você pode ler isso nos capítulos anteriores. Homens valentes, homens de guerra, que entraram na Bíblia Sagrada como uma referência. Mas havia uma capacidade, além do poder de lutar, de enfrentar o inimigo, de serem valentes. Havia o sentimento de fidelidade ao rei. O texto que nos chama a atenção
é que no momento em que Davi, algumas outras traduções vão dizer, Davi sussurrou. Ele não deu um grito, ele não falou alto, ele apenas talvez tenha pensado alto. Quem dera eu voltasse a beber a água do poço em Belém. O que o texto nos diz é que esses valentes, ouvindo o sussurro de Davi, ficam incomodados, ficam constrangidos, são impulsionados a agradar o rei. E diz o texto que eles partem em direção a Belém, os três apenas. No meio dos filisteus, correndo risco de vida, de serem mortos, de serem destruídos, para trazer a água e cumprir assim na vida de Davi o que ele desejava. Aqueles homens estavam sensíveis a ouvir o desejo do rei. Aqueles homens estavam desejosos de simplesmente satisfazer a sua vontade, independente do risco que estariam correndo. E o texto nos diz que Davi, quando é surpreendido com essa água, ele se sente incomodado, porque ele não pede essa água, ele apenas sussurra, ele apenas fala baixo, ele apenas comenta. E o texto nos diz que Davi pega essa água e entorna como libação ao Senhor, como adoração ao Senhor. E Davi diz no seu coração: eu não sou digno de beber essa água, porque essa água poderia ser o preço da vida de grandes homens, de grandes guerreiros. E Davi, então, em adoração a Deus, em temor a Deus, ele entorna essa água e diz o texto que ele não bebe essa água, porque ele não se sente digno de beber a água de homens que arriscaram a sua vida para simplesmente agradar o seu coração. O que nos chama a atenção nesse texto é essa capacidade, dessa sensibilidade que nós precisamos ter. Uma sensibilidade que nos atrai a agradar ao rei. Uma sensibilidade que talvez num mundo tão barulhento como o nosso, onde há muitas falas, onde há muitos discursos, onde há muitas teologias, onde existem muitas teorias, o que nós vemos é que às vezes nós perdemos a nossa sensibilidade em ouvir a voz do rei. Eu não digo o rei Davi, eu digo o rei que nós servimos, o rei Jesus. O barulho, as falas, e muitas vezes o nosso próprio coração e a nossa vontade, ela fala mais alto do que a própria vontade de Deus em nossa vida. E o que nós encontramos com isso, qual é o resultado? Pessoas desiludidas, pessoas ofendidas, pessoas revoltadas, pessoas ansiosas, pessoas desejosas que a coisa aconteça do seu jeito, mas nunca sensíveis a ouvir aquilo que Deus tem para nós. Como líder, como pastor, nós precisamos ser sensíveis à voz de Deus. E muitas vezes o nosso coração está impulsionado a ir para uma direção, porque a coisa dá certo, porque desse jeito está todo mundo indo, está todo mundo fazendo, e por que não fazer igual? Às vezes nós somos atraídos pela nossa vontade, muitas vezes na nossa empresa, no nosso trabalho, na escolha da nossa profissão. Nós queremos ir segundo o nosso pensamento. Essa direção é a melhor, essa é a certa. Fazer isso já deu certo para outro, vai dar certo para mim. E nós tomamos atitudes, assumimos compromissos e gastamos a nossa energia com coisas que Deus nunca nos disse para fazer. E vivemos como no deserto, andando e não chegamos no lugar. Porque nós não temos essa sensibilidade de ouvir exatamente qual é a vontade de Deus para a minha vida. Qual o projeto que Ele tem para mim, independente daquilo que eu penso. Muitas vezes nós oramos: Senhor, seja feita a minha vontade, assim na terra como no céu. E nós queremos impor a Deus aquilo que nós achamos que deve ser feito, e que a igreja deve ser, como nós queremos, programados como nossa idealização de religiosidade. E nós esquecemos de ouvir o Espírito de Deus, o que Ele deseja, o que Ele quer para nós. E quando nós agimos assim, provavelmente encontraremos barreiras, dificuldades e muita luta pelo caminho. Eles colocaram a sua dedicação em prova, no sussurrar do rei. O rei está desejoso de beber água.
E eles então rompem todas as características para poder fazer com que a vontade do rei se cumpra, colocando em risco a sua própria vida, porque diz o texto que eles vão e passam no meio dos filisteus. Não sei como eles fizeram isso, mas eles estavam num campo inimigo apenas para buscar um pouco de água, para fazer a vontade do rei. Dedicação, adoração, respeito, submissão. E nós precisamos pensar nessa manhã, e eu quero provocar você nisso. Eu quero que você saia daqui pensando sobre isso. Como está a sua sensibilidade a ouvir a voz de Deus? Todos os domingos você tem vindo à igreja, mensagens têm sido proferidas daqui, a escola bíblica dominical tem ensinado algo a você. E o que tudo isso você tem feito, essa bagagem toda que você está recebendo todos os domingos, quarta-feira, pela internet, o que isso tem colocado a sua vida em que nível, em que patamar, em que ambiente? Qual tem sido a sua sensibilidade? Porque o nosso desejo é que cada mensagem provoque em nós um incômodo. A pregação, ela tem essa proposta, ela não é para massagear o nosso ego. Primeiro porque nós somos pecadores e miseráveis. Nós não deveríamos nem estar aqui, mas é a graça de Deus que nos traz aqui. A pregação do evangelho é para dizer para você, você é um pecador. Você é um pecador. Você precisa se arrepender, você precisa mudar. Se a pregação ela não provoca isso em nós, alguma coisa está errada, ou com a pregação ou conosco. Então a proposta nessa manhã é incomodar você e tirar você do seu lugar e você ir para casa e você pensar que você precisa melhorar, porque cada domingo nós temos que ter isso no nosso coração. Eu preciso melhorar. E essas são as intenções da cada pregação. E a primeira palavra que eu quero dizer a você é que os seus títulos não definem quem você é. Aqueles homens tinham títulos de valentes, guerreiros, homens admirados. Entre os 30, 3 se destacavam. Aqueles homens, eles tinham uma reputação muito grande. Eram admirados pelo rei, admirados pelo povo, admirados por toda a guarnição, porque tinham um currículo de guerra, de vitórias e de coragem. Mas aqueles homens não colocaram a sua reputação, a sua autoridade acima da vontade do rei. O que diz o texto é que eles foram buscar a água e arriscar a sua vida por isso. Aqueles guerreiros colocaram a sensibilidade de ouvir a vontade do rei e querer fazer exatamente aquilo que ele desejava. E a pergunta que nós precisamos pensar: até que ponto está o seu nível de servir a Deus? Até que ponto está o seu desejo de ser fiel a Deus? A qual é o nível nesta manhã de importância daquilo que o Espírito Santo tem soprado sobre a vida da igreja? E qual é o valor que você tem dado a isso? Não tenho tempo, não tenho dia, não tenho hora, não tenho como me comprometer, não posso servir, não posso estar na igreja, não posso ser voluntário, não posso ser fiel a Deus no meu dízimo e minha oferta. Até que ponto a sua sensibilidade, você tem ouvido a voz de Deus? E às vezes nós estamos vivendo e colocando níveis até onde eu posso ir. Não, se não for para estar na frente, eu não quero. Se não for para dirigir o culto, eu não vou. Se não for para cantar, então não me chame mais para nada. E nós estamos sendo cada dia mais insensíveis ao Espírito Santo de Deus. Porque eu tenho falado aqui que todas as áreas da igreja são importantes. A mídia, a portaria, a tesouraria, a secretaria, o som, a pregação. Por que só a pregação? Por que só o microfone? Eu sempre sou desprendido de qualquer tipo desse sentimento de postura e posição. Os irmãos já me conhecem há muito tempo, conhecem a minha esposa, quando nós viemos para cá. E de tudo aqui que já aconteceu, tive em obra, botei piso na parede, minha esposa foi para a cantina, lavou o que tinha que lavar, limpou o que tinha que fazer, trabalho aqui, carrego cadeira, o que tiver que fazer. E tudo isso com sentido, alguns dizem: pastor, isso não é função do senhor, o senhor é pastor da igreja. Por que o senhor está assim, sujo desse jeito? E a nossa sensibilidade é dizer o seguinte: eu não faço isso para os irmãos, eu faço isso para o Deus que eu sirvo.
Porque independente de eu ser pastor ou não, eu faria a mesma coisa. Sentado nos bancos como os irmãos estão. E talvez com o tempo nós estamos perdendo isso, porque nós não temos tempo para nada. Nós não temos tempo para o domingo, nós não temos tempo para a oração, nós não temos tempo para ler a Bíblia, e nós queremos nos intitular cristãos. Vivemos uma religiosidade e de um cristianismo nominal, de nome. E a sociedade, cada dia mais, se enfraquece. Por quê? Estamos perdendo a sensibilidade do Espírito. Cada um de vocês aqui tem um dom e um talento que Deus deu. Você pode ter certeza que você tem. Talvez você não saiba onde. Mas quando Deus te chamou, quando Deus tocou no seu coração e te chamou para servi-lo, Ele te deu um dom e um talento. O que você precisa saber é descobrir isso. E a Bíblia está repleta sobre esses assuntos. Mas nós estamos sempre preocupados com nossos títulos, as nossas funções externas. E perdemos a sensibilidade do Espírito Santo de Deus, que nos chama para uma grande obra, que nos chama para servi-lo, que nos chama para colocar a nossa vida e sacrificar a nossa vida em sua causa. Aqueles homens foram buscar água, independente das suas posições de guerreiros e homens importantes. Segundo, não coloque empecilho à voz de Deus. Aqueles guerreiros poderiam pensar e colocar suas vidas em risco. Não, calma aí, eu sou muito mais importante na posição de guerrear por uma causa e não para buscar água. Eu não posso colocar a minha vida de me morrer, de perder, ser sacrificado pelos filisteus por causa de um copo de água. Mas aqueles homens estavam pensando em fazer a vontade do rei. Nós não podemos, irmãos, colocar dificuldades na obra do Senhor. Deus não vai ouvir de você os seus motivos porque você não fez a obra. Você pode ter certeza disso. E quando nós olhamos o texto, porque a Bíblia para nós é a palavra de Deus, é a verdade, ele vai dizer: apartai de mim, malditos, que eu não vos conheço. Tive fome, não me deste de comer, tive sede, não me deste de beber, estava nu e não me vestiste, estava preso e não fosse me ver. Mas, Senhor, nós precisamos em seu nome. E quem são esses? Religiosos. A sociedade tem evoluído para o isolamento, para um distanciamento, para cada vez mais um momento de distanciamento, individualidades. A igreja não, a igreja é coletivo. Nós somos família, somos corpo. Nós vivemos em grupo. E às vezes, claro que nós nos arranhamos, mas isso faz parte. Faz parte da vida, faz parte da caminhada. Ninguém é igual, ninguém pensa igual. Podemos pensar diferente, mas não nos respeitamos. Ninguém aqui é inimigo, ninguém aqui pode ser ideias diferentes, mas nem por isso somos inimigos, amamos uns aos outros e oramos uns pelos outros. Isso aconteceu com os próprios discípulos. Tiveram que se separar em certos momentos, porque o evangelho precisava avançar. Mas o que nós não podemos fazer é colocar desculpas. Eu não vou fazer por causa da irmã, eu não vou fazer por causa do fulano, eu não vou fazer por causa disso, por causa daquilo, eu vou parar de fazer, eu vou desistir, eu vou parar minha caminhada, e você para de ouvir o Espírito Santo de Deus, que está nos chamando para uma grande obra. Está nos chamando para um grande compromisso. O rei desejava algo e aqueles homens não colocaram desculpas, dificuldades, para poder não atender à vontade do rei. Mas eles estavam motivados em fazer exatamente a vontade do rei, a cumprir todas as lutas, as dificuldades, para poder fazer com que o rei ficasse satisfeito. E até que ponto nós estamos nos sacrificando, colocando a nossa vida no altar, para exatamente o nome do Senhor Jesus ser exaltado. Terceiro, nossa prioridade deve ser cumprir a vontade do rei. Os grandes líderes de Davi não pensavam duas vezes, era a sua prioridade. Fazer com que o rei estivesse satisfeito. Não colocar empecilho, não usaram de posições, mas simplesmente colocaram como prioridade. Nós vamos saciar a vontade do rei. E eu quero recapitular aqui. Davi não pede, Davi não ordena. Diz o texto em algumas versões. Ele sussurra. Como eu gostaria de beber a água do poço de Belém. Buscai primeiro o reino de Deus e as outras coisas vos serão acrescentadas. Isso apresenta para nós a prioridade. Eu fico admirado quando eu olho alguns cristãos, e eu tenho que compartilhar com os irmãos,
Gente que desiste da caminhada por causa de uma fala, por causa de alguém, por causa de alguma coisa. Trocam a cruz de Cristo, trocam o seu sacrifício pelo mundo, porque se decepcionou, porque as portas se fecharam, e às vezes a vontade dele não foi feita, porque a vontade de Deus era outra. Para de colocar teorias, pensamentos, filosofias, e mergulhe de cabeça na graça de Deus. Mergulhe a sua vida, dê o seu tempo, faça o seu melhor para que o rei esteja satisfeito com a sua vida. Coloque a sua vida no altar do Senhor, aquilo que o Senhor tem te dado, os seus recursos, o seu talento, a sua vida, o seu dom para servir o outro, para cuidar do outro, para que o rei esteja satisfeito com a sua vida. Muitas vezes nós falamos de mundo espiritual, mas nós esquecemos dele. A primeira coisa que o inimigo faz numa batalha é neutralizar o inimigo, o seu adversário. Ele procura de uma forma para que eles não tenham alimento, para que não tenham água para beber, porque isso enfraquece o exército. E aí quando eles estão com fome, estão com sede, aí então é hora de atacar. Você pensa que o diabo não trabalha assim conosco? Ele cria situações, cria desentendimento, coloca barreiras para que a igreja pare, para que a sua vida pare, para que você pare de falar aquilo que o rei tem soprado no seu ouvido com o seu espírito. E nós esquecemos que existe um mundo espiritual que trabalha todo o tempo para fazer você desistir, para fazer você abandonar, para você poder esquecer daquilo que o seu Salvador fez. Não pense, meu irmão, que Deus precisa de você. Ele não precisa de você. É você que precisa dele. Você precisa do perdão dele. Você precisa da proteção dele. Você precisa da graça dele. Tem gente que às vezes está tão inchado que acha que Deus tem obrigação de fazer alguma coisa por nós. Deus não tem obrigação de fazer nada, Ele é criador, nós somos criaturas. E o que Ele fez e o que Ele faz é graça, não é merecimento. Não é porque você é bonitinho, é legalzinho. E tem gente se enganando com a vida espiritual. Nós precisamos voltar a ter sensibilidade de ouvir o Espírito Santo de Deus. Eu ainda espero um dia, talvez quando as coisas apertem ainda mais, quando as tribulações venham ainda mais, eu já estou terminando, quando as coisas estejam mais apertadas, talvez as pessoas realmente se quebrantem para buscar a presença de Deus. Bom seria, antes de abrir a igreja, já ter gente na porta esperando. Que hora vai começar o culto? Bom seria que as nossas reuniões de oração não tivesse lugar para sentar. Bom seria que quando a palavra de Deus fosse aberta, as multidões chegassem a tal ponto que teríamos que fazer 5, 6, 7 cultos por domingo. Porque aí sim nós estaríamos sensíveis a ouvir o Espírito Santo de Deus agir na nossa vida. É tempo de nós acordarmos para sermos sensíveis àquilo que o Espírito Santo tem falado a você. Tem falado no seu ouvido, tem falado com a sua família, tem falado na sua casa. É tempo de nós ouvirmos a palavra do Senhor e estarmos sensíveis à sua vontade. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos ajude, que em todas as vozes que você está ouvindo, tudo aquilo que as pessoas têm falado para você, a primeira delas seja o que o Espírito Santo realmente quer da sua vida e o que Ele quer fazer com você. Que Deus nos ajude como igreja, que possamos, como Segunda do Gramacho, ser sensíveis a ouvir o que o rei está falando. E tenhamos coragem de não pensar na nossa posição, de colocar como prioridade e que também não venhamos a ter empecilhos para fazer a vontade de Deus. Que Deus te abençoe, te dê um domingo de vitória, um descanso no Senhor. Vai com essa palavra para casa, logo mais à noite temos mais uma palavra para o seu coração. Convido você a vir para o culto. Convido você a vir para o culto, não fique em casa. E que o Senhor te abençoe e te dê vitória nesse tempo de luta que estamos passando. Nós estamos na campanha de 40 dias de oração, estamos fazendo lá pela internet, tem sido um tempo muito bacana. Muita gente chega atrasada porque o vídeo também não é longo, né? É coisa de 15 minutos no máximo.
e algumas pessoas ficavam perdendo horário, quando liga, mas o número tem sido muito bom. A primeira campanha bateu mais de 800 visualizações, né? Além de gente da igreja, tem gente fazendo de fora. Estou conhecendo gente de fora, tem sido legal. Uma senhora chamada Lurk, da cidade da Alemanha, de Lutherford, nome difícil aí, não sei se é isso aí, tem acompanhado a campanha, pediu oração, dizendo que está precisando alugar um lugar lá na Alemanha para poder aprender a Bíblia, e tem acompanhado nossas transmissões, tem acompanhado a nossa oração. Então, para você ver que isso não tem limite, uma pessoa está numa cidade onde não tem igreja e tem acompanhado pela internet. Então, você que tem um celular na mão, que usa bastante, né? Passa o dia todo assistindo vários tipos de vídeo, faz um compromisso, 20 horas, liga lá, assiste o pastor falando, é uma reflexão muito rápida e a oração focada naquilo que Deus tem colocado no nosso coração. Nós estamos, hoje não vai ter, mas só amanhã, hoje é domingo, vamos ter o culto, mas amanhã a campanha vai estar lá de novo para abençoar a sua vida. Eu creio que Deus é Deus de fazer milagres, Ele vai ouvir a nossa oração e Ele sabe a sua necessidade. Vamos falar com Deus e nós encerramos o culto dessa manhã, pedindo ao Senhor que nos dê força e essa sensibilidade de ouvir qual a vontade realmente do Rei para a nossa vida. Senhor, rendemos graças, te agradecemos, ó Deus, pelo culto dessa manhã, desse momento, ó Pai, de reflexão, que essa palavra, Deus, possa entrar nos corações e assim, ó Deus, como homens, mulheres, servos, adolescentes, jovens, nós possamos nos colocar à disposição para cumprir e obedecer a Tua palavra, fazer a Tua vontade, ó Deus, e exatamente ouvir a Tua voz, para que a Tua vontade, boa, perfeita e agradável, se manifeste em nossa vida. Nós queremos orar nesse momento, junto com a campanha de 40 dias de oração. Muitos irmãos têm colocado trabalho, doença, família, filhos, nessas causas, e juntos como igreja, tiramos 40 dias para orarmos às 20 horas em ponto, numa grande conexão, não apenas de internet, mas numa conexão de oração, juntos, tirando alguns minutos para falar com o Senhor. Que cada vida, cada família, cada casa possa ser, ó Deus, tocada e transformada pelo Teu Espírito. E que essa sensibilidade de ouvir a Tua vontade possa falar em nosso coração. Nos ajuda, ó Deus, diante dos projetos que colocamos para servir o próximo. Esteja conosco nesse tempo. Perdoa os nossos pecados. Nos dê um domingo de descanso, de paz, e que logo mais à noite, mais um culto de louvor e adoração, possamos estar atentos a ouvir a Tua voz. É no nome de Jesus que eu oro e te agradeço. Amém.